Até Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e pedindo aos companheiros da espiritualidade que nos acompanham, nos assistem, que possam dar a sustentação espiritual ao trabalho desta noite, que possam envolver a Águida nas vibrações de todos nós, para que ela seja bastante feliz na sua explanação, no que ela vai passar, porque encarnados e desencarnados podem aproveitar o aprendizado para a sua evolução. Deus de infinita misericórdia esteja entre nós, então, e que possamos, assim, de forma harmônica, pacífica, tranquila, com a companhia desses colaboradores, realizarmos a tarefa da noite, que possa atingir aqueles mais necessitados, que o plano espiritual julgar, que possa trazer até nós, que eles possam receber, então, o benefício da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, Pai. Jesus sabe. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 7. Disseste, não ajudo, porque esse homem é pervertido. E de outra feita, afirmaste, não auxilio, que essa mulher errou por querer. Não te lembrastes, porém, de que Jesus antes lhes viu a falta, e nem por isso lhes cortou o ensejo, a necessária reparação. Não percas tempo em procurar o mal, contudo, emprega atenção em socorrer-lhe as vítimas. Diante desse ou daquele sucesso amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. Conhece o divino amigo, onde se esconde o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. Em razão disso, não te buscaria para relacionar as úlceras alheias, nem para conferir os espinhos da estrada. Se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Jesus sabe. Se alguém te não escuta a palavra de amor, nota em silêncio, Jesus sabe. Se alguém surge enganado aos teus olhos, pensa convicto, Jesus sabe. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo, Jesus sabe. Faze o bem que puderes. E entregando a justiça, a harmonia da lei, entenderás por fim que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Meimei, livro Espírito da Verdade. Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Eu estava falando para as pessoas antes que os textos de harmonização com milagres eu não encontrei nenhum. Pode ser que haja, mas eu não encontrei. Então, quando eu vejo esse texto da Meimei, quando nós podemos considerar no primeiro conceito de milagre, né, que quando alcançarmos esse momento de, como ele diz, fazer luzir, né, a nossa caridade onde houver a escuridão, então nós teremos realizado esse milagre. Por que milagre? Porque essa palavra
ela mudou o seu significado. Etimologicamente, a palavra milagre, ela significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. Só que ela foi sendo, o seu significado foi variando com o tempo e hoje ela significa um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Então veja que de uma coisa natural, mas muito bonita, surpreendentemente bela, ela passa a ser algo que revoga as próprias leis da natureza. Então, eu fiquei pensando de qual milagre a gente poderia começar a considerar. E fiquei, assim, eu acho que um dos que todo mundo fala mais, que é justamente da ressurreição de Lázaro, né? Que é uma das passagens de Jesus, uma das últimas antes dele ir para Jerusalém, quando então ele seria sacrificado. O que nós temos ali? Lázaro recolhido já ao túmulo no 4º dia após sua morte, e Jesus chega então até o local. Estou super hiper extra resumindo porque acho que é uma passagem bastante conhecida, né? Então Jesus ordena a Lázaro que saia do túmulo e Lázaro sai andando. Isso inclusive pesa muito para a perseguição que viria a receber Jesus por conta da propagação que tem esse ato dele. Nós, dentro da doutrina espírita, temos uma explicação para esse fato, que nós vamos ver daqui para frente. Então, se nós considerarmos as leis da matéria, né, nós não vemos uma explicação para isso. Então, está dentro desta definição de que seria um ato do poder divino contrário às leis da natureza, mas com Jesus tendo o poder de realizar isso. Então temos esse dado. O milagre, ele tem essa característica, né? Como ele diz, o milagre nessa concepção atual, ele implica na ideia de um fato sobrenatural. E quando é um fato sobrenatural, vamos pensar na palavra sobrenatural, acima do natural. Ou seja, existe a natureza e o milagre ele estaria acima da natureza, né? Até em algum momento, que não é nesse texto, Kardec fala, desde quando Deus precisa de derrogar as suas próprias leis para evidenciar o seu poder, né? Então é como se as leis de Deus fossem derrogadas, é uma derrogação das leis da natureza. Essa é uma acepção vulgar, é uma acepção conhecida, e nós vemos direto sempre muitas pessoas atribuindo fatos que acontecem, dos quais não conhecem a explicação, à categoria de milagres. Então esse é um primeiro ponto. Então, como é que seria avaliado o milagre? Primeiro ponto é esse, ele é inexplicável. Se ele puder ser explicado, ele já não é considerado milagre. Essa é a primeira coisa. Ele não pode ser explicado por acontecer em revelia às leis naturais. Então, essa concepção de ser oposto às leis naturais é importante para que o milagre, como é concebido, ele seja considerado assim. Outra característica é de que ele seja insólito, ou seja, uma coisa rara, não frequente, né? É um fato isolado e é um fato excepcional. Então ele precisa ter todas essas características para ser considerado milagre. A partir do momento que se descubra que o milagre está submetido a uma lei, ele já não é mais considerado milagre. Veja que a lei do milagre é uma lei muito rígida, né? Se não for excepcional, isolado, pouco frequente, que derrogue leis naturais, então nada de ser milagre. Por quê? A partir do momento que se considera
ou se encontra uma lei para isso, a sua classificação já se modifica. E aí Kardec, ele fala que, por exemplo, a ciência faz todos os dias coisas que ao vulgo, não é? Para a maioria das pessoas, representam milagres, porque são inúmeras as coisas que acontecem, hoje ainda mais do que na época de Kardec, das quais as pessoas não sabem a explicação, não sabem o motivo, não sabem a razão. Então, para essas pessoas é um fato excepcional, inexplicado, então para elas acaba sendo um milagre. E aí ele faz justamente essa consideração a respeito do corpo que estava com aparência de morto, mas ele ainda tinha uma vitalidade. Ele fala, o que nós vemos, por exemplo, quando tem uma parada cardíaca, né? A partir das manobras que são feitas, a pessoa é chamada ressuscitada. Então, se teve uma parada, aí a pessoa ela é ressuscitada. Só que no caso de Lázaro, não foi este o meio que Jesus empregou. O que Jesus empregou? Aquilo que é chamado de ação magnética. Lembrando e reforçando a ideia de que esse magnético aqui não é desse magnetismo que está associado à eletricidade. Não é esse, dos ímãs, não é isso. É que lá no aprendizado desses conceitos, o Mesmer chamou de magnetismo animal aquela possibilidade, a propriedade que nós temos, nós espíritos encarnados ou desencarnados, de movimentar fluidos, não é? Nos quais nós colocamos intenção e que por meio desses fluidos atuar sobre o perispírito de alguém, também encarnado ou desencarnado, que vai resultar, quando encarnado, numa ação também no corpo físico. Gente, eu estou falando de corpo físico, perispírito, tem algumas pessoas novas aqui hoje. Se depois vocês não souberem esses conceitos, por favor, perguntem. As pessoas que eu estou vendo aqui na sala, que já conhecem, mas também se quiser falar depois, fiquem à vontade, ok? Então, só alertando para isso. Eu vou continuar para a gente conseguir adiantar um pouco. Então, o que Jesus fez? Ele atuou magneticamente sobre Lázaro e fazendo com que ele, entre aspas, ressuscitasse. Mas, na realidade, ele só provocou a reunião do seu perispírito, mais espírito, ao seu corpo físico. Eu estou relendo aquele livro, Devassando o Invisível, da Ivone Pereira, e ela relata incursões que ela faz no mundo espiritual, de relações que ela entra com várias pessoas, né? E na maior parte das vezes ela relata o quê? Para facilitar o seu desdobramento, que significa ela deixar o seu corpo repousando e em espírito, mais perispírito, ela se deslocar no plano espiritual, o Dr. Bezerra colocava nessa condição de letargia, que era a mesma que estava o Lázaro. Então ele deixa ela nessa condição e ela então vai fazer ela vai fazer a atividade que lhe está destinada nessa noite. Então, é o mesmo tipo de fenômeno, que para quem não conhece, pode ser considerado um milagre. Assim como, por exemplo, a Ivone, com 30 dias, eu não lembro mais. Ela nasceu no Natal, isso foi com uns 30 dias que ela teve essa primeira manifestação. Ela já estava, inclusive, prontinha para ser enterrada quando ela voltou à vida, mas ela não estava morta. Ela estava apenas nesse processo que é considerado uma condição mediúnica, ok? Então, lembrando, nós estamos falando dos milagres. Então, esses fatos, eles representam, para quem conhece as leis, que são espirituais, eles vão significar algo que não é
é maravilhoso porque é uma coisa muito bonita, mas não no sentido do milagroso, que não tem explicação, ou seja, excepcional. Aí ele dá vários exemplos aqui, e aí ele fala, né, que os séculos da ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo que tinha uma causa desconhecida era considerado milagre. E à medida que a ciência foi revelando leis, então essa parte material, ela foi sendo extinta, foi diminuindo, mas a parte espiritual ainda se manteve desconhecida. Então, os fatos espirituais não tendo uma explicação, e principalmente porque o seu agente era invisível, esses fatos eles eram considerados sobrenaturais, ou seja, como falamos no início, acima do natural, uma coisa que derroga as leis da natureza, o que não é. E aí ele fala, a ciência expulsou o milagre na materialidade, e aí sobrou para o espiritismo expulsar o milagre da espiritualidade. Kardec sempre trata os temas como material ou mundo visível, ou espiritual ou mundo invisível. Então são os dois que nós sabemos que convivem, né, que se combinam, que se conversam e dão essa manifestação nossa, encarnados, e os fenômenos que são chamados fenômenos espíritas. Então ele fala, o espiritismo demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza e que atua incessantemente com o material, faz com que os fenômenos resultem que ele entre no círculo dos efeitos naturais. Então esse é o grande ponto. O fenômeno espírita, ele pertence à classe dos fenômenos naturais. Ele não é excepcional, ele só é, ou era nesse momento, desconhecido, mas ele pertence aos fenômenos naturais. E aí ele fala, se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, não terá mais razão de ser. Então, quando nós encontramos a explicação espírita do fenômeno que é considerado sobrenatural, então ele deixa de ser sobrenatural, e sendo natural, ele vai estar sujeito à lei, ele vai estar sujeito à repetição, ele vai poder ser estudado. Esses pontos são muito importantes a gente ter, né? Então, aí Kardec diz, então poderá ser dito que o tempo dos milagres passou. Né? Ele vai frisar aqui, gente, nem tudo que dizem que é fenômeno espírita o é na realidade. Ele cita alguns exemplos, que tem também na Revista Espírita, alguns desses, mas a gente chega lá. Ele fala, o espiritismo vem, por sua vez, fazer o que a ciência fez quando revelou novas leis. Então, o espiritismo explicando o que está por trás desses fenômenos considerados sobrenaturais, colocando-o na linha dos naturais, então ele vai eliminar essa possibilidade deste milagre, né? Então ele fala, ao que se deve isso? Esse é outro ponto que precisamos estar muito atentos. Os fenômenos se prendem, primeiro, à existência dos espíritos, e segundo, a possibilidade da sua intervenção no mundo material. Então, olha, espírito existe, e existindo ele pode atuar no mundo material, tá? O que significa isso, né? Que ele fala aqui, no entanto, para se fazer seria necessário provar que os espíritos, para negar isso, né? Eles são contrários à natureza. E o que nós temos? O espírito, ele é apenas uma alma que sobreviveu ao corpo. Então, o corpo, ele é, nesse aspecto, nessa união, secundário. Por quê? Porque ele volta aos elementos que o formou, e o espírito não. O espírito já existia antes de encarnar. Quando o espírito está unido
ao corpo, ele é chamado de alma, e quando esse corpo morre, o espírito volta a ser chamado de espírito. É a mesma entidade, acompanhada do mesmo perispírito em ambas as situações, só que em estando encarnado é alma, estando desencarnado no estado errante é espírito, ok? E ele fala, a sua existência é tão natural tanto antes quanto durante a encarnação. O espírito é espírito e pronto. O que acontece? Espírito e matéria, eles interagem. Interagem, como nós já vimos, no nosso próprio corpo. E o que acontece? A espiritualidade e a materialidade, nessa junção, elas são parte de um mesmo todo. Então, o espírito e a matéria estão em constante contato e atuando um sobre o outro e o outro sobre o um, não é? Quando, na encarnação, o espírito ele atua sobre o corpo por intermédio do seu perispírito, aquilo que nós já falamos. Mas ele também continua acompanhado do perispírito desencarnado, não é? E o que vai acontecer? Mesmo não tendo o corpo carnal, ele se serve, o espírito desencarnado, ele não pode atuar sobre a matéria diretamente, ele não tem condições. E como é que ele vai poder atuar sobre a matéria? Como a gente viu, aqueles fenômenos aos quais são atribuídos o início lá da observação de Kardec, as mesas girantes, as mesas que se levantavam e todos aqueles fenômenos. Os espíritos desencarnados, eles vão se manifestar por meio de médiums. Então, são pessoas encarnadas que têm determinadas características, que nós já vimos, são preparados antes da própria encarnação para desenvolverem essas propriedades. Então, o espírito vai atuar no mundo material por meio do médium. Tá? Ok, médium. E aí ele faz uma figura que eu acho que para nós não precisa, mas ele fala, é como se fosse um intérprete. Uma pessoa vai conversar com uma outra que fala um idioma diferente. Então, um não conhece o do outro. Então, o que vai acontecer? Uma pessoa que fale com os dois meios, que é o médium, o intermediário, ele fala com o mundo material e fala com o mundo espiritual. Então, o intérprete também de língua seria dessa forma. Ele conversa tanto com a espiritualidade quanto com o mundo material, possibilitando a comunicação entre ambos. Essa é a função do médium. Outra coisa que Kardec frisa é que no meio, né, os não podendo atuar sobre o mundo material, né, então o que vai acontecer vai ser diferente daquilo que ele estaria fazendo enquanto espírito, não é? Porque vai ser uma atuação diferente. Ele fala, esses efeitos apenas parecem sobrenaturais porque são produzidos por agentes que não são aqueles dos quais nos servimos. E diz, desde que esses agentes estejam na natureza e que as manifestações ocorram em virtude de certas leis, não há nada de sobrenatural nem de maravilhoso. Ele parece sobrenatural por não ser habitual e nem ser conhecido, tá? E quando se submete a leis, ele não é sobrenatural. Aí ele cita também alguns exemplos e aí ele fala, né? Se nós considerarmos, né, que existe a lei da gravidade, como é que você pode considerar natural que os espíritos mantenham uma mesa suspensa no ar? E aí o espírito, o Kardec usa a seguinte resposta. Ele fala, sim, de lei conhecida. Então, dentro dessa lei apenas material, não é, que a gente conhece, a mesa não ficaria flutuando, tanto que tem experiências que são relatadas na doutrina de pessoas que passam até por baixo dessa mesa, que é para comprovar que ela realmente está suspensa no ar.
Então ele fala, sim, de leis conhecidas, que quando não se conhece a lei, então ele vai, quando não conhece a lei, ele pode achar maravilhoso, sobrenatural, mas que quando se conhece a lei que está por trás disso, então ele perde essa característica, passando a ser uma coisa natural. E Kardec cita, por exemplo, o material, no caso, né? Ele fala como é que o balão flutua, né? Como é que o balão levanta voo. Então nós vemos que o aquecimento do ar dentro do balão o torna mais leve do que o ar externo e ele pode flutuar, né? Então ele fala, é a mesma coisa? Não, são leis distintas, mas há uma possibilidade de algo flutuar sendo mais pesado do que o ar, né? Aí ele fala agora, né? Uma outra coisa que foi discutida aqui, que Kardec coloca, é a existência do telégrafo. Ele fala, como é que você pode imaginar que você manda uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta em poucos minutos, né? Aí ele fala assim, muitos teriam acreditado que quem faz isso possuía o diabo às suas ordens, porque só ele estaria capacitado a ir tão rápido, né? Kardec tem os seus momentos lúdicos também, né? Só o diabo faria um negócio dessa forma. E quando vai ver, então, existem explicações para isso que estão bem distantes da presença do diabo no fenômeno, né? Então ele fala, os fenômenos espíritas, estando na natureza, produziram-se em todos os tempos. Então, lembrando, não é uma prerrogativa do espiritismo. Esses fenômenos sempre aconteceram, nós temos notícias em todas as épocas da humanidade. Aí o que ele fala? Mas agora, depois que a ciência revelou muitas leis, o espiritismo chega, então, nesse momento, para explicar aquilo que, no que competia ao mundo espiritual, era considerado sobrenatural, não é? Então, o que tinha aparência de inexplicável, ele passa a ter uma explicação. Então, nesse momento, o milagre deixa de existir. Ele fala uma explicação racional baseada nas leis da natureza, reconduzindo o homem à realidade, coloca um freio nos desvios da imaginação e destrói as superstições, tá? Então, o que faz o espiritismo, longe de ampliar o domínio do sobrenatural, porque foi uma acusação que o espiritismo recebeu lá na época de Kardec, né? Ele fala, o espiritismo restringe esse limite do sobrenatural a limites extremos e lhe tira o seu último refúgio, já que ele toma os fatos considerados sobrenaturais e os explica, ele vai tirar então do domínio do sobrenatural, que era o oposto do que era alegado a seu respeito, né? Então, resumindo, ele fala, para acabar com o sobrenatural, o que aconteceu? O espiritismo está para os fenômenos espíritas, assim como a ciência está para os fenômenos materiais. Kardec sempre faz essa diferenciação, que a ciência conhecida nossa da humanidade, os estudos que são feitos, as pesquisas, as descobertas de leis e etc., correspondem às leis do mundo material. E o espiritismo, ele trata então das coisas do mundo espiritual, já está no seu próprio tempo, não é? Então ele fala, os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou do espírito, seja durante a encarnação, seja no estado de erraticidade. E o que esse fenômeno faz? Ele revela que o espírito existe, ele diz que o espírito sobrevive e revela a individualidade do espírito. Então, todos os fenômenos que forem apresentados vão ser revelados por uma entidade desta categoria, que existe, que sobrevive à vida e que é individual, é individualizado, não é?
E o que ele diz? Se o espírito, né, se a causa, qual é a causa do fenômeno? É o espírito. Se a causa dele é natural, o efeito, que são os fenômenos, também é natural. Portanto, estão dentro da lei, tá? De leis agora que passam a ser conhecidas. Gente, daqui 2 meses a gente começa a ver os milagres, que é o próximo, acho que é o próximo capítulo ou é algum mais para frente. Então, muitos dos milagres que estão apresentados nos evangelhos são avaliados e analisados por Kardec, tá? Então, nós vamos ter um dia para ver cada um. Hoje, esse capítulo Kardec escolheu para estudar ou para discutir esse aspecto da não sobrenaturalidade do milagre, e sim a existência de uma explicação natural para os fenômenos que nos aparecem. Então ele fala, são os efeitos que constituem objeto especial das pesquisas e do estudo do espiritismo, a fim de que se chegue a um conhecimento tão completo quanto possível da natureza e dos atributos da alma, como também das leis que regem o princípio espiritual. Ok? Então, ele comenta, se o materialista, né, ele não acredita em algo que sobreviva ao espírito, tudo para ele é apenas material. E se acontece alguma coisa que ele não consegue explicar, ele vai chamar este fenômeno de sobrenatural. Tá? Então, esse é para aquele que não acredita que. O que é o espírito no nosso caso? É a causa. E qual é o efeito? São os fenômenos espíritas, essas coisas que eram chamadas de milagrosas. Continuam sendo maravilhosas, mas eram chamadas de milagrosas. Então ele fala, não admitindo a causa, no materialista, não podem admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, ele atribui a imaginação, a ilusão ou a alucinação e ainda se nega a investigar. Este é um grande escolho, porque as pessoas, em geral, materialistas, elas optam por negar o fenômeno ao invés de investigá-los, ok? E aí ele fala, disso resulta que tem uma opinião pré-concebida que os torna incapazes de julgar sadiamente o espiritismo. Então, uma pessoa que já está pré-definida, já tem uma opinião pré-formada, ela nem se abre, então ela não consegue julgar, como diz Kardec aqui, de forma sadia o espiritismo. E o espiritismo admite efeitos que sejam a consequência, mas disso não resulta que sejam todos. Então, aí ele cita aqui que não é porque o espiritismo encontrou leis por trás de muitos dos fenômenos que tudo que é atribuído a ser sobrenatural, ou seja, então ele cita alguns casos aqui que eu vou falar só o nome, eu não investiguei, mas me parece que tem inclusive na Revista Espírita. Olha, ele fala, tem os convulsionários de Saint-Médard, sobre os camisards de Cévennes e as religiosas de Loudun. Eu não conheço, mas aqui Kardec fala que esses já foram até comprovados serem fraudes. Eram pessoas que depois ele vai discutir o charlatanismo, muitas pessoas que se utilizam desses fenômenos, os simulam para ganhar dinheiro em cima disso, para iludir pessoas e, como ele diz, para prejudicar as pessoas, para tirar vantagem daquilo que eles concebem, né? Então ele fala, o espiritismo é tão pouco solidário com as extravagâncias que se possam cometer em seu nome, como a verdadeira ciência é com os abusos da ignorância e a verdadeira religião com excesso de fanatismo. Então ele fala, muitos críticos julgam-no pelos contos de fada e pelas lendas populares, que são apenas ficções. Então ele está nos alertando para o cuidado a ser tomado nessa avaliação que é feita para a gente não levar gato por lebre, né? E como seria como julgar a história como tendo em base os romances históricos ou as tragédias. Ou seja, que as fontes
e os fenômenos eles sejam adequadamente estudados, avaliados, para que inclusive a credibilidade, né, do fenômeno espírita ela se mantenha intacta.